Cumprimento os queridos e amados irmãos com a santa e gloriosa palavra do Senhor nesta noite, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria que nesta noite tudo aquilo que nós viermos a falar aqui seja para o nosso elevo espiritual e com certeza aquilo que Deus preparou ao nosso coração para passar para a amada igreja e para todos aqueles que nesta noite estarão ligados nesta live, possa ser para o seu elevo, para a sua edificação espiritual, né? Eu gostaria nesta noite de passar um estudo que Deus colocou no meu coração para que nós estivéssemos cientes da atualidade que nós estamos vivendo, né? E com certeza aquilo que nós estamos vivendo hoje são prenúncios da volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que eu quero falar com vocês essa noite, e eu peço a Deus, nós vamos pedir em oração, é para que as palavras que Deus colocar nos meus lábios, aquilo que já está no meu coração queimando, possa chegar ao coração dos irmãos como um alerta, um despertamento, um avivamento, para que o nome do Senhor seja glorificado nesses últimos dias que nós estamos vivendo e para que nós possamos atingir o nosso objetivo. Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é obter a salvação da nossa alma e é um dia todos nós estarmos morando eternamente no céu com Jesus Cristo, né? Então eu gostaria nesse momento de fazer uma oração antes de começar este estudo, pedindo a Deus e pedindo ao seu Espírito que fale ao seu coração, assim como falou no meu coração. Eu estou aqui, após ter meditado essa tarde, após ter pedido ao Senhor uma palavra, Deus colocou essa palavra no meu coração, sobre os sinais da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus, para que nós possamos ter essa consciência e continuarmos a nossa militância espiritual até a volta do Senhor. Amém? Vamos orar comigo em nome do Senhor Jesus Cristo? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nós entramos na tua santa e gloriosa presença nesta noite, Senhor amado, de terça-feira. E estamos aqui, Senhor, para estudar a tua palavra e pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos corações dos teus servos que nesta noite estarão conosco, ouvindo este estudo, ouvindo, Senhor, esta palestra. Deus querido, e que ao final deste trabalho que nós vamos realizar aqui para a sua honra e para a sua glória, nós possamos ter mais crentes avivados, nós possamos ter mais pessoas, meu Pai, conscientes do período que ele está vivendo, nós possamos ter, Senhor, pessoas com mais esperança. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você que orou comigo, com certeza o Espírito Santo ouviu a sua oração. Eu quero abrir a minha Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 24. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, ele foi escrito dando uma narrativa do Senhor Jesus, dos sinais, das coisas que iriam acontecer, que iriam anteceder a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, da Igreja de Cristo Jesus, nós acreditamos na volta de Jesus em duas etapas. Nós acreditamos na volta de Jesus arrebatando a igreja, né? Jesus virá, a trombeta soará, os crentes serão transformados e estaremos encontrando o Senhor nos ares. Nós cremos que após esse arrebatamento que vai acontecer, onde os crentes sumirão, o mundo vai se tornar um tanto quanto empolvorosa, porque não terão mais os crentes aqui, e aí começa um período de 7 anos chamado de período da grande tribulação, onde as pessoas que ficarem aqui sobre a face da terra, elas irão passar agora pelo governo do anticristo,
E essas pessoas que ficarem aqui no governo do anticristo terão 3 anos e meio de paz. E logo após esses 3 anos e meio vai começar a ocorrer a perseguição para os crentes e para os judeus que ficarem aqui na terra após o arrebatamento da igreja. Então você tem que ter consciência de que durante esse período que nós estamos vivendo, que ainda não aconteceu o arrebatamento, você tem que se preparar para isso. Porque se você não estiver preparado para isso, se você não estiver consciente da sua salvação, se você não estiver na prática das coisas de Deus, se você não estiver bem com a igreja, com Jesus, se você for uma pessoa que você estiver na prática do pecado, a possibilidade é que você permaneça aqui no arrebatamento da igreja. Entendeu? E nós acreditamos, inclusive, que os crentes que ficarem terão que pagar com a própria vida a sua salvação. Ou seja, no momento nós não precisamos morrer, né? Pelo menos aqui no nosso país nós não precisamos morrer porque somos cristãos, como em alguns outros países alguns cristãos estão morrendo. Mas se acontecer o arrebatamento da igreja, se Jesus voltar e nós ficarmos no arrebatamento, aí durante esse período de tempo de tribulação, que serão de 7 anos, nós acreditamos, é a nossa doutrina, que os crentes passarão a ser perseguidos. Teremos que ter a marca da besta, vai ser uma situação terrível. E se nós formos pegos pelo governo do anticristo, nós vamos ser incitados a negar a Jesus. E aqueles que negarem a Jesus perderão a sua salvação. Mas aqueles que não negarem a Jesus, segundo aquilo que nós cremos, perderão a sua própria vida por amor a Cristo. Então ainda existe uma chance, né, pelo que a gente observa, né, de que daqueles que ficarem aqui serem salvos. Mas terão que pagar com a própria vida. Terão que morrer por amor de Cristo. Então já começo para você, alertando você nesta noite, de que nós estamos aqui nesse período chamado de período da graça, dispensação da graça, onde o Senhor Jesus Cristo foi e nos deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo está conosco até hoje. Só que quando acontecer o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo leva a igreja e volta para o céu. E nós, se nós estivermos unidos em Cristo, verdadeiramente acreditando, crendo e praticando as coisas de Deus, nós estaremos indo com Jesus. Esse é o meu desejo, a minha oração. E aqueles que não forem arrebatados, aí a coisa vai ficar um tanto quanto difícil, né? E estão os principais resultados da pesquisa. Jesus, tem misericórdia. Tem aqui um celular aqui que começa a me ajudar aqui, né? Mas assim, eu quero ler com você. Organização Mundial da Saúde. Si mesmo e as pessoas ao seu redor, conhecendo os fatos e tomando as precauções. Meu computador é uma benção, né? É o celular, né? Mas vamos lá, irmãos. Ao vivo é uma benção, né? E eu creio que você está me ouvindo aí. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 24. Nesse livro de Mateus mostra pra gente as coisas que iriam acontecer antes da volta de Jesus. Porque nós acreditamos que nós estamos na iminência da volta de Jesus Cristo. A qualquer momento, os céus e a terra serão abalados porque Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Eu não tenho dúvida disso. E eu acredito que os meus irmãos também, que creem na Bíblia Sagrada, que creem nessa doutrina nossa, que nós vamos ser arrebatados, eles estão aguardando na iminência, né? E no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 6 até o versículo 8, está escrito assim. Gostaria que você prestasse bastante atenção. Mateus, capítulo 24, do versículo de número 6 ao versículo de número 8.
e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Olha só, a Bíblia fala sobre o princípio das dores, ou seja, vai começar a doer. Mas ainda não é a dor verdadeira que nós chamamos da grande tribulação. E a Bíblia Sagrada deixa claro sobre guerras e rumores de guerras. E nós temos visto constantemente as coisas que têm acontecido no mundo, né? As guerras que têm acontecido no mundo. Nós também temos aqui que ele fala para a gente não se perturbar. Amado, eu digo para você uma coisa, você que é da Igreja de Cristo Jesus, ou talvez você que esteja me vendo em outra parte do mundo, aonde você estiver, o Brasil é um país abençoadíssimo. E nós vivemos aqui no nosso país, aqui no Brasil, e nós não temos guerras, irmão. As guerras, elas estão espalhadas por todo mundo, mas parece que o Brasil é um país guardado, um país abençoado. Então, nós temos aqui liberdade para buscarmos a Deus. Nós temos aqui liberdade para pregoarmos o Evangelho. E nós não podemos ficar parados. Nós não podemos guardar essa salvação apenas para nós. Porque nos outros países onde acontecem as guerras, lá é só Deus que pode consolar aquelas pessoas e lá eles pregam, né? E isso leva a um pensamento, inclusive, que muita gente acredita nisso, que as perseguições, as guerras, as batalhas, muitas vezes veio para que o evangelho progredisse, porque quanto mais perseguição o povo de Deus no passado ele tinha, mais a igreja crescia. Então, uma das coisas que eu, pastor Santana, só opinião minha, eu tenho um pouco de receio, é que Deus possa permitir que haja guerras no nosso país, guerras internas, para que os crentes possam se despertar e começar a pregar o evangelho. Eu prefiro pregar o evangelho em paz, em tempo de paz. Mas, infelizmente, em alguns lugares, o evangelho cresce muito. Por quê? Porque lá tem muitas guerras. Que Deus tenha misericórdia de nós nesse sentido, né? E a Bíblia fala assim também, que nós não devemos não devemos nos assustar porque é mister, ou seja, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Vamos lá. Se levantará nação contra nação, nós temos isso no Oriente Médio, né? Inclusive, algum tempo atrás aí nós estivemos praticamente numa iminência de uma guerra entre os nossos países aqui do continente sul-americano, né? E, meu Deus, as notícias que correram deixou a gente um pouco com a pulga atrás da orelha, porque poderia haver um conflito entre esses países do Mercosul, por causa da eleição do Bolsonaro, por causa do problema do comunismo. E tem muita gente que nem se tocou disso, viu, irmãos? Mas nós estivemos passando por momentos difíceis aqui no nosso continente sul-americano. E a Bíblia diz que em outros países tem guerras e sempre tiveram guerras, né? Mas não com tanta frequência conforme estão acontecendo. Ouvireis de guerras e de rumores de guerra. A Bíblia fala para nós olharmos, mas não nos assustarmos, porque isso tudo acontecerá. Isso vai acontecer, né? Então, quando você ouvir de guerra, de rumor de guerra, saiba que são sinais da volta de Jesus Cristo. Você pode falar, mas pastor, sempre ouve, mas não com tanta frequência, amado. Olha lá. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Haverá fomes. Amados, quantas histórias de fome que nós já temos visto nesse país, né? No Nordeste, as histórias de fome também na África.
E nós estamos na iminência, amados, de passar por um outro período onde haverá muita fome, que vai ser o período pós-pandemia, viu? Eu peço que você esteja orando, que você esteja buscando a presença de Deus, para que Deus tenha misericórdia de nós, porque alguns setores vão sofrer muito, e principalmente as pessoas de baixa renda, as pessoas que foram mandados embora dos seus trabalhos, porque os comerciantes vieram a quebrar, devido ao isolamento social, tudo. Essas pessoas vão passar por necessidades. E eu acredito, inclusive, que a igreja vai ser um ponto aonde vai ser um refúgio, vai ser um porto seguro para algumas pessoas que vierem solicitar socorro por falta de alimentos. Então vamos nos preparar para isso, para que o nosso Deus nos dê condições também, não somente de pregar a palavra, mas também de ajudar quem vier até nós pedindo um socorro por causa da fome que pode vir sobre o nosso país. E aqui diz também que haverá pestes, né? Meu Deus, que são as doenças, e também terremotos em vários lugares. Para não ficar só nessas palavras aqui, eu peguei alguns dados aqui, claro, da rede de computadores, da internet, porque nós temos como fazer essa verificação. Mas só para nós termos uma noção aqui, rápida, dos problemas, eu gostaria que você ouvisse isso. Os desastres que têm ocorrido no mundo inteiro em anos recentes estão cada vez mais severos, e para o horror do homem. Terremotos, olha só o que tem acontecido no mundo: terremotos, enchentes, secas, incêndios, fome e surtos de doenças que ocorrem com frequência e são generalizados. O mundo se encontra num estado instável e turbulento, e guerra, atos violentos, conflitos regionais e ataques terroristas que acontecem com frequência e continuam a se agravar. Então nós vemos que o mundo está nessa constante agitação. O mundo está nessa constante dor, nesses constantes problemas, nesses atos terroristas, nesses atos de guerra, nesses atos de morte, homicídios, suicídios. Eu não sei como é que está a sua cabeça, eu não sei como que você tem encarado isso no dia a dia, como que a sua família tem passado durante todos esses anos, mas muitas famílias têm sofrido, amados. Muitas nações têm sofrido. Muitas cidades têm sofrido. E nós temos visto isso ao nosso redor e aparentemente a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Mas isso está acontecendo no planeta. Isso está acontecendo. Por quê? Porque Jesus está voltando. Se uma pessoa falar para mim que ele não acredita em Jesus, eu digo para ele que ele tem o direito dele de não aceitar Jesus, de não querer ter Jesus, mas ele não pode negar que tudo que está escrito está acontecendo. E uma pessoa que acredita em Jesus e que está vendo isso, que está indo na igreja, que está ouvindo as ministrações e está sabendo o que está acontecendo e não está se preparando, ou principalmente nesse último momento, essa pessoa, em vez de estar se colocando mais na presença de Deus, ela está se afastando das coisas de Deus, está se afastando do Evangelho, está se afastando da igreja, está procurando coisas que muitas vezes venham a satisfazer o seu coração, que não é a palavra, a fé, a militância nas coisas de Deus. Essa pessoa, infelizmente, ela pode ficar aqui quando Jesus Cristo voltar. Eu creio que esse estudo que nós estamos dando esta noite é um alerta para você. Agora eu gostaria que você visse os números. Olha só, eu peguei aqui alguns números aqui que eu fico pensando, se tivesse acontecido isso com a gente, meu Deus, como é que não estaria o nosso coração, né? Porque quando alguém perde algum ente querido num desastre, né, num acidente, num deslizamento de terra, alguma coisa, são coisas que ficam marcadas para o resto da vida. E o nosso país ainda tem sido muito abençoado, porque esses desastres são em menor quantidade. Mas eu gostaria que você escutasse isso. Olha, em 2015,
um terremoto de 8,1 na escala Richter atingiu o Nepal. Olha só, amado, a morte que houve lá foi de 9.000 pessoas e feriram 22.000 pessoas. Você já imaginou a quantidade de pessoas que são 22.000 pessoas feridas, machucadas? E também chorando a morte de 9.000 pessoas. São coisas que aconteceram no mundo em 2015. Olha só, em 2015 também, em julho de 2016, em Paris, Bruxelas, sofreram múltiplos ataques terroristas. Nesses ataques terroristas, pelo menos 200 pessoas morreram e mais de 700 pessoas ficaram feridas. O que é um ataque terrorista, pastor? São brigas por problemas religiosos, né? São brigas por problemas políticos internos. E alguns grupos extremistas, eles vão e atacam pessoas com carros-bombas, entram em lugares onde tem muita gente e atiram a esmo, matando qualquer um, de qualquer jeito. São os extremos do ser humano, que está dentro do ser humano, a maldade do ser humano. E Jesus disse que tudo isso iria acontecer para mostrar que ele estaria voltando, porque o mundo estaria sem esse amor necessário para nós convivermos. Olha só, em abril de 2016, a Índia experimentou a sua pior seca em 40 anos. Meu Deus, escuta aí. Levando mais de 300 milhões de pessoas a lutar para encontrar água suficiente para beber. Já pensou faltar água, irmão? O corpo humano ele fica 2, 3 dias no máximo sem comer, ele suporta. Mas sem água o ser humano morre. Nós não podemos ficar sem beber água. Nós temos que beber, segundo os médicos, uma média de 2 litros de água por dia. Agora você imagina acabar a água, ter racionamento de água. Porque as pessoas não podem tomar banho, não podem, lavar nada, tem só aquela água só para beber. E isso aconteceu na Índia. Meu Deus! Olha só que coisa terrível. 300 milhões de pessoas lutaram para encontrar água suficiente para beber. Que desespero! Se nós começarmos a analisar também aqui, entre os dias 4 e 6 de fevereiro de 2017, devido às fortes nevadas, agora já é gelo, olha só. Ocorreu uma série de avalanches ao longo da fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão, causando a morte de mais de 100 pessoas e afetando por volta de 2.617 famílias, no total de 15.702 pessoas. Pastor, o que é uma avalanche? Quando o gelo cai, o gelo se acumula sobre as rochas e sobre as montanhas. E é natural nesses países que embaixo das montanhas estejam ali os vilarejos, as cidades. E só que quando chega um certo momento que aquele gelo está acumulado sobre as montanhas, aquele gelo, ele não suportando o peso, ele desliza. E aí causa a morte através da avalanche. Meu Deus! Você já imaginou uma coisa dessa, irmão? Você tem que deixar a sua casa, você tem que deixar o seu bairro, você tem que deixar tudo por causa de gelo que pode cair na tua cabeça, como se fosse um deslizamento de terra. Olha só essa notícia, ela é forte. Devido à forte nevada, a série de avalanches ao longo da fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão, causando a morte de mais de 100 pessoas e afetando por volta de 2.617 famílias, num total de 15.000 pessoas e 702 pessoas. Isso foi por causa de avalanche. Ao amanhecer do dia 1º de abril de 2017, enchentes e deslizamentos causados por fortes chuvas atingiram Mocoa. Esse Mocoa é na Colômbia. Olha só o que aconteceu. Matando pelo menos 316 pessoas e ferindo outras 332 pessoas. 103
ficaram desaparecidas entre as enchentes. Você já pensou? Você perder tudo que você tem, a sua casa, o seu carro, e o que é pior, a família, porque foram 103 pessoas que desapareceram nas águas e nunca mais se encontrou, né? Assim como aconteceu também em Brumadinho, que ficaram soterradas, enterradas debaixo lá daquela lama que veio daquela barragem, né? Só Deus para ter misericórdia. E tudo isso, queridos e amados irmãos, é mostrando a volta de Jesus Cristo. São sinais, a natureza mostrando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que é sobre isso que nós estamos falando. Olha só que interessante. É precisamente a frequência desses desastres que serve para nos lembrar que Jesus Cristo está voltando. O que nós estamos fazendo na igreja atualmente? Nós estamos pregando a realidade que é o problema que está acontecendo sobre o coronavírus, sobre o Covid-19, porque em 2019 agora apareceu essa peste, esta doença chamada de coronavírus, que veio e levou centenas de milhares de pessoas e continua levando, até que se encontre uma vacina para este mal. São as pestes que Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, do verso 6 ao 9, que estaria vindo sobre a face da terra para mostrar, para o homem se conscientizar que nós precisamos de Deus e que nós precisamos estar na presença de Deus, aguardando a gloriosa vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho pedido a Deus muito pelas pessoas da nossa igreja. A minha oração constante é para que Deus não permita que nenhuma vida do nosso ministério, da nossa igreja, venha a perecer por causa do Covid-19. Mas nós já temos no nosso ministério, nós já temos algumas vidas que vieram a perecer, que vieram a óbito por causa do coronavírus. Algumas pessoas conhecidas também da gente já foram vítimas, segundo consta, do coronavírus. É um momento que nós estamos vivendo, irmãos, que o coronavírus ele pode vir sobre o pobre, como ele pode vir sobre o rico. Ele pode vir sobre a pessoa saudável e sobre a pessoa também que não tem muita saúde. Todos nós estamos à mercê desta peste que está assolando o mundo, não é só o nosso país, mas é o mundo inteiro, mudando radicalmente a forma das pessoas viverem. E tudo isso são sinais de que Jesus Cristo está voltando. Amados, quando o Senhor Jesus Cristo ele estava pregando nesse livro de Mateus 24, que foi registrado por Mateus, a partir do verso de número 32 até o verso de número 33, ele disse assim também no capítulo 24, 32 a 33. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Esta profecia que foi ministrada ali por Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, ela dizia respeito ao povo de Israel, à nação de Israel. E nós sabemos que a nação de Israel, ela foi totalmente espalhada pelo mundo, né? E Jesus disse que Israel era comparado à figueira. Olha, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso, porque isso é um dos sinais, é um dos maiores sinais que precede a volta de nosso Senhor Jesus para buscar a sua igreja sobre a face da terra. Como todos nós sabemos, a figueira cujas folhas brotam é uma referência à restauração de Israel, pois Israel foi restaurado no dia 14 de maio de 1948. Então você percebe que profecias feitas há 2000 anos atrás, elas estão se cumprindo com rigor. Então quando Jesus falou a respeito dessa parábola da figueira,
Ele falava de Israel. Os discípulos naquela época não tinham condições de entender o que estava acontecendo. Mas hoje nós, com toda a capacidade de entendimento, a Bíblia ela é estudada 24 horas por dia. E chegou-se à conclusão de que a restauração de Israel seria a volta de Israel novamente para o seu país, porque eles estavam espalhados por todo o mundo, por todo o planeta. E a Bíblia diz que esse povo acreditava tanto que Deus estaria retornando com eles novamente para a sua terra, que eles não perderam as suas características, eles não perderam as suas línguas. E em 1948 cumpriu-se essa profecia e a Bíblia nos diz que Israel foi restaurado. E diga-se de passagem, uma das pessoas que deu o voto, Minerva lá, que foi aquele voto decisivo para novamente ser instaurado o reino a Israel, foi o brasileiro Oswaldo Aranha. Tudo preparado por Deus, amado. E tudo isso que nós estamos vendo são sinais que Jesus Cristo está voltando. As Escrituras nos dizem que quando vimos Israel, quando nós víssemos Israel restaurado, o Filho de Deus estaria às portas. Olha só. E sabe quantos anos já passou? 70 anos desde a restauração de Israel. Alguns acreditam nesse ciclo de 70 anos, porque o número 7 é o número de Deus. E acreditam que, passado esses 70 anos, Jesus estaria voltando. E nós vemos, irmãos, que a coisa está mudando, a coisa está apertando. Mas nós não temos condições, por exemplo, de afirmar isso. Porque Jesus disse que daquele dia e hora ninguém sabe, né, do arrebatamento da igreja. Mas nós louvamos a Deus porque esta profecia, ela foi cumprida para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existe uma outra profecia que eu gostaria de falar com você e que ela está se cumprindo agora. Eu estou agora, acabei de ver aqui, eu quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui com pessoas dos Estados Unidos aqui, nos vendo nesse momento. Estão no Facebook lá, né? E Nova Jersey, né? Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Isso. Parente da nossa irmã Terezinha, né? Que estão lá, nos assistindo nesse momento. Também temos o Nicolas também, que vai ver este nosso vídeo, que é lá do Canadá. Assim como nós temos o Márcio, que sempre está nos vendo lá em São Paulo. O pessoal em Bauru, o pessoal em Minas Gerais. Amados, isso está se cumprindo agora, essa palavra. Olha só. Que palavra, pastor? Mateus capítulo 24, versículo de número 14. Eu pergunto uma coisa para você. É comum hoje você ver todas as pessoas com o celular na mão? É claro que é comum, pastor. Você vai dizer para mim. Hoje você vê qualquer pessoa. Eu não menosprezo, não é menosprezando. Mas antigamente, para uma pessoa andar com o celular, ele deveria ser uma pessoa que tinha postas, não era assim? Porque o celular era caro. Hoje, você vê qualquer garoto andando de bicicleta com o celular. E talvez um celular de último tipo, né? De última geração. E tudo hoje o que acontece, as informações chegam primeiro através da internet. Essa informação que eu estou passando para você aqui agora, ela já está correndo na internet. Daqui a pouco eu vou estar registrando ela no YouTube. Ela está pelo Facebook. Eu gostaria agora que você analisasse isso. Aonde eu estou, que eu estou na cidade de Dracena, e aonde eu estou chegando com a minha imagem e com a minha fala. Presta bem atenção. Mateus capítulo 24, versículo de número 14. Olha só. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E este evangelho do reino, que é a palavra, será pregado em todo o mundo. Em todas as partes do mundo, aonde chegou a tecnologia do celular, está chegando a palavra de Deus. Ou seja, do pastor Santana, ou seja, do pastor A, B, C, D, não sabemos. Sabemos que são
centenas de milhares de pessoas que nesse momento estão utilizando as redes sociais para estarem pregando o Evangelho. E este é um cumprimento da palavra de Deus. Olha só, o mundo inteiro vai ouvir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ninguém vai poder dizer assim, eu não ouvi esse Evangelho. Presta atenção. Mas isso também não significa que cada pessoa crê em Jesus. O fato de você estar ouvindo agora que Jesus Cristo vai voltar, e que Jesus Cristo é o Senhor, e que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar a sua alma, e que você precisa aceitá-lo como o seu único, suficiente e também exclusivo Salvador, a partir desse momento que você está sabendo disso, o Evangelho está sendo pregado para você. E se você for a última pessoa que está sabendo agora que Jesus morreu por você e que você precisa recebê-lo como Salvador da sua alma, Jesus Cristo volta. É a nossa fé, aquilo que nós acreditamos. Escuta aí. Quando o Senhor Jesus foi pregado na cruz, ele completou a sua obra de redenção há 2000 anos atrás. De lá para cá o Evangelho vem sendo pregado. Há 2000 anos. Aleluia. O Espírito Santo já começou desde aquela época a guiar os discípulos e os apóstolos para que dessem testemunho do Senhor Jesus. Então fazem 2000 anos que o Evangelho está sendo pregado. Mas alguns países da janela 1040, que são as pesquisas feitas, ainda não conseguiram ainda ouvir o Evangelho. E missionários vão para todas as partes do mundo pregando o Evangelho, para que as pessoas possam receber a Jesus e possam ser também salvas, possam participar do arrebatamento. O Evangelho do Senhor tem se propagado gradativamente através de todos os tipos de canais. Escute, rádio, internet, livros, panfletos evangélicos ou o evangelismo dos crentes nas ruas e nas igrejas. Aonde você imaginar, nós estamos chegando, porque a nossa obrigação é pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus, para que o Senhor Jesus ele possa voltar. Deus não é um Deus injusto. Deus é justo, ou seja, Deus não irá voltar enquanto as pessoas não ouvirem a palavra de Deus. Nós acreditamos dessa forma. Né? Continua a palavra. Há muitos cristãos também espalhados pelo mundo. Até existem aqueles que aceitam o Evangelho do Senhor lá na China. Você sabia que o Evangelho na China é proibido? Então muitas pessoas não ouvem porque é proibido pregar para eles lá dentro. Tem cristãos lá dentro da China, tem cristãos nos países comunistas, nos países muçulmanos, mas eles são proibidos de pregar lá. Então eles têm que pregar escondido. Tem que ter formas para pregar o Evangelho. Mas Jesus está lá também, o Espírito Santo está lá também, infiltrado com eles lá, para pregar o Evangelho. Porque esses países muitas vezes são governados por políticos ateus. Há muito o Evangelho do Senhor Jesus se espalhou até os confins do mundo. E nós, nesta noite, estamos pregando o Evangelho para você. E você que é cristão, e você que tem aí também o seu celular na sua mão, você pode também pregar o Evangelho através do WhatsApp, através do Facebook. Todos os dias nós recebemos mensagens falando de Jesus. E esta é a nossa obrigação até que Jesus venha. Porque estes sinais já estão cumpridos, viu, querido? Esses sinais já estão acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero falar uma coisa com você muito preocupante. Por quê? Porque é interessante, irmão, você saber conhecer Jesus, né? Você aceitar Jesus, você descer as águas do batismo. Essa é a obrigação do pastor, é a obrigação do líder, pregar o Evangelho. Quando a pessoa aceitar, ele vai lá, discipula essa pessoa, ensina essa pessoa, e depois ele batiza essa pessoa nas águas. E o pastor ou o líder ali, aquela pessoa líder da sua congregação, ele vai estar constantemente dizendo para você ficar firme. Por quê?
Porque as lutas começam a chegar. E é nesse momento das lutas que começam a chegar que a situação começa a ficar difícil. Por quê? Porque Satanás, o diabo, ele conhece a minha e a sua fraqueza. Eu gostaria que você ouvisse isso que eu vou pregar agora. São sinais da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só que palavra forte, irmãos. Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Pecados continuados. Pecados que já não fazem mais nenhum sentimento de que essa pessoa está transgredindo as coisas de Deus. Falta de temor a Deus. As iniquidades. Olha só o que está acontecendo. Atualmente, a iniquidade está aumentando no mundo da religião. E ele está agora sem a obra do Espírito Santo ou a presença de Deus. Mesmo que alguns pareçam ter uma crença fervorosa, eles continuam a seguir a senda do mundo. Ou seja, as igrejas estão cheias de pessoas que já não estão mais servindo a Deus como deveria servir a Deus. Sabe? Hoje tem um costume, as pessoas têm um costume de estar na igreja A, aí de repente ele fala assim, eu não quero mais estar na igreja A. Aí ele sai da igreja A e vai para a igreja B. Aí daqui a pouco, porque ele já passou um tempo na igreja B, ele sai da igreja B e vai para a igreja C. Depois ele volta para D. Daqui a pouco o crente, os cristãos, eles já não sentem mais nada, está ali, está num canto, está no outro, visita um lugar, visita outro, e eles estão deixando de se comprometer com as coisas de Deus, para que eles possam ser usados por Deus e para que eles possam também abençoar outras pessoas. Escute isso aqui. A cobiça de riquezas também está amplamente difundida no meio dos crentes. Alguns vendem todo tipo de bens, até dentro das igrejas. Vai para a igreja para negociar. Vai para a igreja, em vez de adorar a Deus, vai para negociar as coisas. Eu não estou falando aqui, irmãos, de uma forma de você vender um livro, alguma coisa lá numa estante para a hora que terminar o culto, né? Mas a pessoa vai com o coração. Vai com o coração já, pensando nas coisas, como é que ele vai negociar, como é que ele vai trabalhar. Ele vai estar lá na igreja, está de corpo presente, mas ele não está ali. Ele não está ali. Olha só. Alguns entram no mundo dos negócios. E alguns têm fábricas e se ocupam fazendo dinheiro. Por quê? Porque eles acreditam o seguinte, que eles vão estar buscando a Deus e Deus vai estar prosperando eles e eles começam a, em vez de colocar o coração nas coisas de Deus, eles começam a colocar o coração nessas coisas. E aí, as coisas de Deus, elas começam a perder a prioridade na vida dessas pessoas. E o amor vai se esfriando. A devoção vai se esfriando. E essas pessoas começam a se afastar do Criador. E uma outra coisa, amados, olha só. Não pensam em trabalhar para o Senhor e vivem enredados em emaranhamentos mundanos. Ou seja, estão tão envolvidos com as coisas do mundo que para eles fazer as coisas para Deus está em último caso. Quando a palavra de Deus, amados, ela diz assim, mas buscai em primeiro lugar as coisas de Deus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu amado, isso é uma coisa que tem preocupado muito esses últimos dias, que é essa evasão das igrejas de uma para outra, procura de movimentos, procura de curiosidades, de matar a curiosidade no outro ministério, porque o outro ministério está fazendo isso, porque o outro ministério está fazendo aquilo. E a pessoa não sabe que dentro do seu próprio ministério, onde Deus a chamou, ela precisa ser usada. Para que um servo de Deus, amado, ele possa ser usado, ele precisa ter uma firmeza. Um pastor não vai pegar, por exemplo,
Uma pessoa que sai de uma igreja para vir para a igreja dele e vai colocar ali uma confiança, colocar coisas na vida dele para ele fazer, sabendo que amanhã ou depois ele vai deixar ele na mão. E é o que está acontecendo. Não se tem mais responsabilidade com as coisas de Deus. Se faz um pacto com as coisas de Deus, mas daqui a pouco está se mudando o pensamento para outras coisas. Eu digo para você nesta noite que está firme na tua igreja, permaneça junto com o seu pastor, lute com ele. Se houver algum problema que houve entre vocês, converse com o seu pastor. Para sair de uma igreja é uma coisa muito grave para sair de uma igreja. Porque unidos nós somos fortes, mas quando nós nos separamos, nós começamos a nos enfraquecer. E ninguém quer estar junto de pessoas que têm duas palavras, que são dúbias. E a Bíblia diz que por se multiplicar os pecados, por se multiplicar esses pensamentos, esses desejos de obter coisas, em vez de obter as coisas de Deus, faz com que o amor se esfrie. O que eu vou falar aqui, nesse momento, eu vou falar porque eu tenho que falar, mas eu me enquadro na palavra de Deus. Eu busco me enquadrar na palavra de Deus. Eu acho que as melhores pessoas que podem dizer isso são as pessoas que estão convivendo comigo. Eu tenho muito receio, irmãos, de escandalizar a obra de Deus. Muito receio. O meu desejo é a salvação de almas. E eu creio que o seu desejo também tem que ser isso. A salvação das almas. Para que um dia nós possamos estar com o Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus está voltando. E esse é um dos sinais. Nós estamos falando sobre isso. Sobre os sinais da volta do Senhor. Olha só. Muitos pastores ou muitos líderes pregam. E se concentram apenas em passar conhecimento bíblico, uma coisa, tudo. Mas teorias. Mas não levam as pessoas a ter esse verdadeiro compromisso com o Senhor. Nós precisamos ter um compromisso com o Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Membro da Igreja de Jesus que está nos assistindo esta noite. O Espírito de Deus, ele foi colocado em nós para que nós venhamos a fazer a obra do Senhor com ordem e com decência. Nós não podemos viver uma vida superficial na presença de Deus. Não. Tem muitas pessoas, amados irmãos, que não dão testemunho. Aonde essas pessoas chegam, elas são apontadas como pessoas que são mal vistas pela sociedade, que não compreendem a vontade do Senhor, porque no passado, quando alguém via um homem de Deus, as pessoas falavam, ali vai um homem de Deus. Hoje, muitas vezes, infelizmente, as pessoas se escandalizam com os cristãos porque estão dando maus testemunhos. Meu Deus. Pessoas que têm batalhas por causa de poder dentro da igreja. Isso não existe. Pessoas querendo ser as coisas de Deus, querendo ser pastores, querendo fazer as coisas sem esperar o tempo necessário para isso acontecer. Tudo isso são coisas do coração do homem, meu amado. E nós precisamos estar conscientes de que tudo isso já são sinais da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas estão desapegando da oração. As pessoas estão desapegando do amor às almas. Já não choram mais pela salvação das almas. Aquele sentimento, eu já sou salvo. O resto que se exploda. Tem pessoas que pensam assim. Mas nós devemos pensar como Jesus. Porque ele morreu na cruz, ele entregou a sua vida para a salvação da minha e da sua alma. E o que nós estamos fazendo pela salvação da alma do nosso semelhante? Pastor, eu tenho pregado o Evangelho. Sim, você tem pregado o Evangelho, mas a pessoa para quem você tem pregado o Evangelho, será que ela vê uma pessoa em você que ela gostaria de ser igual a você? O apóstolo Paulo diz assim, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, as pessoas que ouviram o Evangelho através de Paulo, olhavam para Paulo e falavam, eu quero ser igual a Paulo. Mas será que as pessoas que o pastor Santana prega o Evangelho, será que elas querem ser igual ao pastor Santana? Será que as pessoas que ouvem o Evangelho da tua boca, que você prega com veemência, será que elas gostariam de ser que nem você é no ministério, com o seu pastor, com a obra de Deus nas tuas mãos, com a sua frequência na igreja?
São sinais, amado, da volta de Jesus. E isso é uma coisa que dói o coração daqueles que são líderes e pastores, sabia? Porque paga-se um preço para se cuidar de pessoas. Mas muitas vezes as pessoas não estão preocupadas com as coisas de Deus. Então elas não dão valor àquilo que foi feito com elas. Infelizmente. Infelizmente. E tudo isso, amados, é o sinal da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A aparição de falsos cristos. Olha só que interessante. E também falsos profetas, né? Pessoas que dizem estar falando em nome de Deus, mas não estão falando. Eu gostaria de ler Marcos capítulo 13. O livro de Marcos, capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 6. Marcos capítulo 13, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Será que tem pessoa enganada aí, achando que já está com Jesus já, na terra? Será que tem pessoa aí no mundo aí enganada? Vamos ver isso aí? Umas coisas interessantes que eu peguei aqui, amados. Olha só. Glórias a Deus. Olha só. Muitos acreditam que nós estamos vivendo uma nova era. E eles acreditam que vários Cristos estariam reencarnando. Porque geralmente essas pessoas eles são adeptos da reencarnação. Né? Ou seja, Jesus morreu e ressuscitou no próprio corpo e subiu aos céus. Eles acreditam que Jesus reencarna em alguém aqui e volta novamente aqui à Terra para poder fazer a obra como ele fez há 2000 anos. Não, irmão. Eu preciso dizer isso para você. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Jesus Cristo está assentado à direita de Deus. E a Bíblia diz, da onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E ele vai voltar. Ele ainda não voltou. A Bíblia diz que ele vai voltar em duas formas. Ele vai vir no arrebatamento e após 7 anos de tribulação ele voltará visível com os anjos. Eu e você, que acreditamos nisso, voltaremos com ele para começar um período, uma próxima dispensação chamada de milênio. Um dia nós vamos entrar nesse ponto, que é um ponto meio polêmico, porque tem algumas visões, mas você vai aprender a respeito disso daí, é o que nós acreditamos. Agora, veja só isso daqui. Cristo está agora entre nós. Isso é depoimentos, que eu vou dar a narrativa aqui, da onde foi tirado isso. Ele não vem para nos julgar, porém para ajudar a humanidade e para inspirá-la. Ele é o Maitreya. Maitreya. Agora presta atenção, o que é o Maitreya aqui? Maitreya, o educador do mundo e da nossa geração humana. Uma pessoa para a qual existem diversos nomes. Olha quem que ele diz que são o Maitreya. O Messias dos judeus. Eles dizem que Jesus foi o Maitreya. O quinto Buda dos budistas. O Mahdi dos muçulmanos. O Krishna dos hindus. Agora, ele se revelará para nos conduzir a uma nova era. A sua presença nos garante que não haverá uma terceira guerra mundial. Essa fonte foi tirada do Instituto Cristão de Pesquisas, anúncio publicado em 25 de abril de 1982 do jornal O Globo. Então, existe uma crença, que a Bíblia diz aqui, enganarão a muitos. Esses muitos enganados acreditam que Maitreya foi Jesus, foi Buda, né? Que foi aqui, que nós falamos aqui, Mahdi, Krishna. Segundo eles, todas essas pessoas que foram pessoas que tiveram a sua parcela na humanidade e se tornaram conhecidas, são reencarnações do Maitreya, desse espírito que veio para fazer com que a humanidade viesse a evoluir. Isso é um dos falsos cristos, né? Que eram considerados falsos cristos. Olha só, o Messias da Igreja Messiânica, fonte também do Instituto Cristão de Pesquisas, viu, amado? Isso daqui foi tirado da apostila para a aula da iniciação, página 23
aula 4. Eu não estou falando aqui algo que eu estou tirando da minha própria mente. Não, eu pesquisei e eu estou aqui falando sobre a igreja messiânica. Acredita que tem esse Messias, que seria essa reencarnação de Jesus, ou do Cristo, que eles falam que em épocas ele acaba se reencarnando. Olha só, não houve outro caso semelhante a não ser Cristo, que outorgou a sua força aos seus 12 discípulos. Nós cremos dessa forma. Mas Mokichi Okada é também conhecido como o Meishu Sama, título que significa portador de luz, que seria um desses novos messias, né? E que aqueles que são da igreja messiânica, eles seguem cegamente a esta pessoa como sendo o seu Cristo. Nós estamos falando sobre os sinais da vinda de Jesus, viu? E estamos falando agora sobre os falsos cristos. Uma igreja também chamada Igreja da Unificação. Presta bem atenção. Com a plenitude do tempo, Deus enviou o seu mensageiro para resolver as questões fundamentais da vida e do universo. O seu nome é Sun Myung Moon. Sun Myung Moon. Esse cidadão, segundo consta aqui, é o Cristo que veio através da Igreja da Unificação. Isso está no Princípio Divino, o livro Princípio Divino, página 12, publicado pela Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial, segunda edição de 1981, também feita essa pesquisa pelo Instituto Cristão de Pesquisas. Vamos lá, vamos mais um. Nós estamos falando sobre aqueles que viriam dizendo, eu sou o Cristo. E a Bíblia fala que enganarão a muitos. David Koresh, que tem uma particularidade. Nosso Jesus que nós servimos, que há de vir para nos buscar, e que nós acreditamos que ainda não veio, que está na iminência de voltar para buscar a sua igreja, a Bíblia diz que nele não foi encontrado nenhum pecado. Ele foi sem pecado até a morte de cruz. Se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Só que esse Cristo aqui, o David Koresh, ele era um Cristo pecador. Escuta essa história aqui, presta bem atenção. É de espantar. Mas David Koresh, o fanático que levou ao suicídio cerca de 100 pessoas em Waco, no Texas, Estados Unidos da América, orgulhava-se de ser um Cristo pecador. Aí fica fácil, né, irmão? Ser Cristo, mas pode pecar à vontade, né? Justificava assim as suas noitadas com as esposas dos seus seguidores, que sem protestar abertamente, aceitavam essa ideia absurda de liderança de um Cristo pecador. Olha só como a palavra de Deus nos diz que muitos viriam em nome dele, dizendo, eu sou o Cristo, e enganariam a muitos. Esse cidadão aqui, o David Koresh, ele, além de dizer que ele era o Cristo e ter os seguidores, ele ainda ficava com as mulheres que o seguiam. Várias mulheres, né? Misericórdia. Nós estamos falando sobre os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos falar sobre mais um, que esse daqui está no Brasil, viu? Esse daqui está no Brasil. E se julga também Jesus Cristo. Olha só. De túnica branca, manto vermelho e coroa de espinhos na cabeça. O ex-verdureiro, ele vendia verduras. Yuri Tais, de 49 anos de idade, sentado em um trono, proclama com a voz impostada, eu sou Henri Cristo, o Filho de Deus, a reencarnação de Jesus. Olha lá o que eu falei para vocês. Eles se julgam a reencarnação de Jesus. E ele diz, o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Adão, Noé, Abraão, Moisés, David, Davi, Jesus e eu fomos encarnados pelo Espírito do Filho de Deus. Olha o absurdo aí, amados. Nós temos um Cristo que está no Brasil aí, que é o Henri Cristo, né? Agora eu pergunto uma coisa para você. Nós estamos nesse estudo aqui falando sobre os sinais da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que está acontecendo com a igreja para que a gente possa despertar depois de tantos sinais desse jeito? O que está acontecendo com a igreja para que nós não venhamos a nos aplicar na oração,
para que nós não venhamos a nos aplicar no evangelismo, para que nós não venhamos a estar na congregação buscando a presença poderosa do Senhor, enchendo a nossa alma, nos edificando, louvando a Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder, de toda a majestade. O que está acontecendo com a igreja? Com tantos sinais que nós estamos vendo nos céus, na terra. Amados, eu tenho certeza, amados, de que Jesus está muito mais próximo do que nós imaginamos. E digo para você uma coisa. A minha oração é para que a nossa igreja, a igreja de Cristo Jesus, ela tenha um avivamento que só quem faz é Deus. Eu não posso fazer esse avivamento. Eu só posso orar. Mas eu clamo a Deus que nos dê um avivamento. Assim como eu clamo a Deus que dê um avivamento para todas as igrejas da cidade de Dracena, do Brasil, do mundo, do nosso estado. Eu clamo a Deus para que Deus dê um avivamento para a igreja mundial. Porque se Jesus voltar e nós estivermos da forma que nós estamos, muitas vezes, eu estou generalizando, é claro. Isso não é para todos. Porque tem muitos servos fiéis que colocou em primeiro lugar as coisas de Deus. Mas eu penso assim, irmão, se acontecer o arrebatamento, muita gente vai ficar para a tribulação, que é esse período onde o anticristo vai reinar, onde o anticristo vai perseguir o povo de Deus e o povo de Israel. Por quê? Porque não estão despertados. Nós precisamos despertar, porque Jesus está voltando. Olha lá, o nosso irmão Maxwell Simões. A paz do Senhor, irmão Maxwell. Muita alegria de vê-lo conosco nesta noite. Estamos aqui ensinando a palavra de Deus. E creio que Deus vai te abençoar poderosamente junto com a sua família, sua esposa. O Maxwell, ele é um servo de Deus que trabalhou com a gente ali na cidade de São Paulo. E nós podemos falar do amor de Deus para ele. Eu creio que ele está firme com Jesus, né, Maxwell? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Então, amados, nós precisamos despertar. Precisamos despertar porque Jesus está voltando e nós precisamos ser arrebatados. Nós não estamos brincando de ser crentes, nós estamos vivendo uma realidade. E os sinais estão aí, em todos os lugares. Esse estudo desta noite está falando sobre os sinais da vinda de Jesus. E se você pegou esse estudo agora, já do meio para frente, você vai poder ver ele também no meu canal do Pastor Aparecido Santana. Você vai entrar lá no YouTube, eu vou postar ele. E nós acreditamos que, baseado no livro de Mateus, capítulo de número 24, as palavras de Cristo, você também vai entender que o que nós estamos falando aqui é a mais pura realidade. Vamos nos despertar, meus amados. Vamos ser igreja, mas uma igreja apostólica, uma igreja que vai, uma igreja que prega o evangelho. Vamos continuar firmes na oração, vamos ter um contato com Deus. A Bíblia diz que nós não devemos deixar a nossa congregação, como fazem alguns, nesses problemas, nesses tempos de pandemia. Muitas pessoas estão deixando a igreja. Olha só que loucura, quando era o momento de estarmos apegados na igreja, quando era o momento de nós estarmos aos pés do Senhor Jesus, buscando a Ele, louvando a Ele. Porque de uma hora para outra até eu posso pegar o Covid, você pode pegar o Covid, e nós não sabemos como que esse vírus vai reagir ao nosso organismo, e nós podemos partir para a eternidade, e se isso não acontecer, Jesus está voltando, Jesus está às portas. E depois de tanto conhecimento, depois de tanta palavra de Deus que Deus colocou no nosso coração, depois de tanto Deus nos alertar, nós ainda vamos ficar aqui, amados? Não, nós não podemos ficar aqui, não. Este mundo, ele vai ficar para o anticristo, seus adeptos. Para aqueles que vão passar os 7 anos. Passar os 7 anos de tribulação, porque não se prepararam. Já pensou? Você ouve agora essa mensagem que eu estou ministrando para você? O pastor Santana te exortando com autoridade, porque a palavra de Deus nos dá essa autoridade para exortar. E aí acontece o arrebatamento, você fica. O que você vai lembrar? Você vai lembrar de que o pastor anunciou, de que os líderes anunciaram, de que a Bíblia falou, de que os folhetos, a televisão, os programas de rádio, a internet, todo mundo falou. E você
Não foi. Você já pensou? Você ficar aqui para sofrer as agruras? Ah, pastor, mas eu não vou negar Jesus. Claro que não, porque você sabe que se você negar Jesus, você vai viver eternamente no lago de fogo ardente, que a Bíblia fala que é o inferno. Mas você já pensou o que você vai ter que passar? A situação difícil que você vai ter que passar porque você não foi arrebatado? Amados, que nesta noite o Espírito de Deus, ele possa te despertar. Que nesta noite o Espírito de Deus possa mostrar para você e você voltar novamente às práticas. A Bíblia diz que nós devemos voltar ao primeiro amor. Porque o primeiro amor que nós estamos vivendo é que vai nos garantir verdadeiramente que nós estamos na presença de Deus, porque nós colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar, e vai nos garantir que nós viveremos eternamente com Jesus no céu. Amém? Eu sou o pastor Santana, a nossa igreja é a Igreja de Cristo Jesus, na cidade de Dracena, e se você desejar estar conosco, nós temos os nossos cultos às quintas-feiras, sábados e também nos nossos domingos, né? Sábado com os departamentos, domingo culto da família, e na quinta-feira também culto de cura e de libertação. Esteja conosco, faça-nos uma visita. Nesse tempo de pandemia, nós estamos passando para você na terça-feira o estudo da Palavra de Deus, porque nós estamos com a igreja fechada, né, na terça-feira. Mas nós estamos passando o estudo para que você possa ser aperfeiçoado na Palavra de Deus. Se você gostou desse estudo, dessa exortação que nós trouxemos, os sinais da vinda de Jesus, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, tá? Para que essa pessoa também tenha consciência de que o mundo está movimentando, as coisas estão acontecendo, os sinais de Cristo estão acontecendo. Para que você também possa levar outras pessoas ao conhecimento da verdade e para que se salvem também. Eu quero agradecer a todos os queridos e amados irmãos que participaram comigo nesta noite, nesse estudo, o pastor Milton, Maxwell, o irmão Francisco. Que Deus abençoe a todos vocês nesta noite que estiveram conosco. E vamos orar nesse momento, pedindo a graça e a misericórdia de Deus. E logo após estaremos terminando este culto de ensinamento em nome do Senhor Jesus. Ore comigo nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esta noite, Senhor, e por este estudo que nós fizemos, ó Pai, a Ti. Pai, os sinais da volta do Senhor. E nós estamos vendo, Senhor amado, todas as coisas acontecendo. O rádio, a televisão, a internet, tudo o Senhor tem nos mostrado, Senhor. E aquilo que não acontece conosco, Pai, é porque é a sua misericórdia que tem nos atingido. Abençoa, Deus querido e amado, cada irmão e cada irmã que nesta noite participou desse estudo. Aquele que está afastado dos seus caminhos, meu Pai, que esse estudo seja para ele, Senhor, um revigoramento para que ele possa voltar para os seus caminhos. Pai, aquele cristão que estava meio morno, Senhor amado, que ele possa entender que Deus quer usá-lo para garantir, Senhor amado, mais salvação, mais vida, Senhor. Não somente para a igreja, mas para aqueles que estão à volta, Senhor, a família, os vizinhos. Deus de poder e de glória. Visita, Senhor, cada pessoa que nesta noite, que não é membro da Igreja de Cristo Jesus, está vendo este vídeo, Senhor, que ela possa se despertar, buscar na palavra os sinais que estão acontecendo, para que ela possa se converter, receber a Jesus Cristo como Salvador único e pessoal. E assim, Senhor, todos juntos, um dia, morarmos contigo no céu de glória. É o que eu peço a Ti nesta noite, ó Deus, e Te agradeço em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amado, você gostou desse vídeo? Então compartilha ele, se inscreve no meu canal também no YouTube, tá? E nós vamos nos ver posteriormente no próximo estudo e Deus será glorificado. Que Deus abençoe você e toda a sua família em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor.